Hélio, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH mais Record. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre essa escalação, com mudanças, né? A saída do Isaac, do Mirandinha, a entrada do próprio Cachoeira e do Herbert, que marcou o gol que abriu o placar para a equipe do Guarani. Em especial nessas trocas, mas também em relação ao meio de campo, a permanência do Rafael Rodrigues. Ele que, ao longo do Campeonato Paulista, jogou improvisado como lateral direito. No ano passado, o titular absoluto como zagueiro. E dessa vez a gente pode até interpretar que ele acaba sendo um dos volantes ao lado do William Farias. Queria que você falasse um pouco dessa sua decisão de acabar jogando de forma improvisada. Como é que foi esse trabalho ao longo das semanas com o Rafael para ele jogar um pouco mais avançado? Obrigado. Boa noite a todos. Em relação ao Rafael... Eu vejo o Rafael um jogador polivalente, né? Jogador de futebol moderno, né? Hoje em dia, jogador não é posição, é função. O Rafael entende bem isso. Eu ganho um jogador alto, rápido, né? Jovem também, percorre bem. Né? Eu ganho um jogador na bola parada ofensiva e defensiva e ele ajuda bastante o Faria na frente da área. Né? E eu ganho também com a saída de 3, adianta um pouco mais o Farias. Essa é o porquê do Rafael ali, para nos ajudar ali, nessa contenção. E em relação às trocas, o Isaac, eu jogando em casa, precisava colocar 2 atacantes, acho que para ajudar o João e o Lucas ali, 2 jogadores rápidos, fortes, potentes também. Mais uma mudança, dá uma oportunidade também, né? Tem bastante jogadores, acho que o ataque eu estou bem servido, ainda tem um dentinho para a gente olhar mais ainda, que eu quero olhar mais também. Eu acho que eles fizeram jus para essa semana aí. Eu gosto de mudar, pode ser que na outra a gente mude, mas eles estavam merecendo isso aí, foi a pré-temporada também, eles fizeram muito bem. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse o que significa para o seu trabalho essa vitória dentro de casa, porque foi a segunda vitória só dentro de casa no ano, né? E o primeiro jogo que o Guarani consegue fazer 2 gols de diferença para cima do adversário. E eu queria que você falasse também dessas opções que você tem no ataque, que o ataque precisa, é claro, funcionar mais, mas o que você vem nos treinamentos e se isso vem sendo colocado em prática, se você está ficando satisfeito com a evolução da equipe? Eu acho assim, eles vêm, para o meu trabalho em relação à vitória, né, é o que nós sempre espera, né, quando você vai se jogar, você quer ganhar, joga... como eu frisei lá no Maranhão, né? Aquele empate só valeria se nós fizermos o resultado em casa. Então, nós trabalhamos semana inteira para que isso acontecesse, sufocasse o adversário o tempo inteiro, marcasse pressão alta. Acho que eles estão fazendo bem isso, perde pressiona, está funcionando bem. Né? Então, acho que os resultados aconteceu porque nós construímos. Nós acreditamos demais, botamos intensidade nos 2 tempos, marcando alto, os meus zagueiros altos. Acho que é isso, é o dia a dia. Do jeito que nós trabalhamos no dia a dia, eles fizeram no jogo. E isso é pedido todos os dias. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você falou que gosta muito de mudar de jogo para jogo. A zaga você não mudou. Você pretende, durante a Série C, manter com o esquema 3 zagueiros? Obrigado. Vou falar para você, não é 3 zagueiros, né? É uma linha de 4 e 2 volantes. Né? Mas o Maurício vem trabalhando muito bem também. O Maurício começou comigo um pouco atrasado em relação aos outros, porque ele teve uma lesãozinha. E também é um zagueiro que a gente pode usar a qualquer momento. Ele está muito bem, trabalhando demais também, interessado, integrado demais com a gente. É uma opção muito boa que nós temos também, que eu ganho. Hélio, boa noite. Adriana Almeida, Rádio CBN Campinas. O Guarani vem com um problema sistemático no seu setor ofensivo desde o começo do ano. Prova disso é que até o jogo de hoje tinha marcado só 8 gols em 10 jogos. Hoje fez 25% dos gols da temporada, vamos dizer assim. Esse é um ponto que você vem trabalhando mais sistematicamente para corrigir. E aí eu emendo, começo do jogo, muita jogada pela lateral e bola para o alto. É um estilo do Hélio tentando implantar no Guarani ou foi pela característica do seu adversário? Não, acho que a gente monta em cima da característica dos atletas, né? Não é a característica do Hélio. Os atletas são rápidos, jogadores que chegam fácil. Eu tenho 2 laterais que chegam rápido no fundo, então a gente cria várias situações para que isso aconteça. Laterais passando, próprio sistema, sempre atacando a última linha. Eu acho que só dessa maneira nós podemos chegar lá e fazer gols. Os meninos estão trabalhando demais para que aconteça, que a gente consiga fazer gol, mas
o meu trabalho mesmo é não tomar gol. O primeiro é não tomar gol. Corrijo muito o tempo inteiro, é não tomar gol. Porque se eu ganhar de 0,5-0, eu levo os 3 pontos, que pra gente é mais importante. E a gente trabalha a finalização, trabalha chegar lá no gol diariamente, está todo mundo inserido nisso e acreditando também. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, até pegando um pouco de carona na pergunta da Adriana, eu percebi que em alguns momentos o Inayan vai mais por dentro e o Herbert ia por fora, no lado direito, né, e do lado esquerdo está ao contrário, né, o Cachoeira um pouco mais por dentro e o Emerson fazendo fundo. Isso foi uma intenção, um trabalho seu, por conta da característica do Cachoeira, de centralizar, de correr um pouco mais por dentro? Está sendo alguma coisa natural ali dos dois? Tem uma maneira que você combinou para que quem vai fazer mais o fundo do campo, quem vai buscar um pouco mais o fundo, ou o lateral ou o ponteiro? E se você pudesse falar sobre o Ralf, rapidinho. Sai o Rafael, entra o Maurício, que também é zagueiro, e o Ralf no banco. O Ralf está em condições, vai entrar em algum momento? Em relação aos laterais, é característica deles, né? O Inayan gosta de entrar por dentro, é característica dele. O Herbert, às vezes abre, mas também fecha para dentro. Então a gente tenta colocar mais jogadores em cima da última linha. O Emerson sempre passa mais por fora porque é característica dele. O Cachoeiro não é que gosta de ficar mais dentro, é uma exigência minha. Ele, o Herbert está bem dentro para eles fazerem gol. Se eles ficarem abertos, para mim não é interessante. O gol tá aqui dentro. Então acho que é um trabalho diário. Em relação ao Ralf, ele está trabalhando igual os outros, né? O momento dele vai chegar. Está trabalhando forte, fazendo um trabalho de força. E no dia a dia também tem trabalhado, mas ainda eu estou optando por outro atleta. Hélio, boa noite. Pedro Tonon, da Rádio Resenha do Interior. Boa noite, Hélio. Pedro Tonon, da Rádio Resenha do Interior. Eu comentei agora há pouco com o Inayan e com o Emerson, né, sobre a subida dos laterais, né? E eu queria perguntar para você como que você soltar um pouco mais os laterais nesse esquema de 3 zagueiros ajudou o Guarani a sair com a vitória hoje. A gente trabalha diariamente, pelas características deles, né? A característica eu tenho que fazer que eles me ajudem lá na frente, né? E sempre colocar 3 a 4 homens em cima da última linha adversária. Eu acho que tem funcionado. Lá no Maranhão não funcionou tanto, mas no dia a dia eles têm feito bem isso aí. Hélio, tudo bom? Boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o Herbert, né? Foi a primeira partida dele como titular no ano, ele foi o herói do derby aqui no Brinco de Ouro, também fez o gol na última rodada contra o Maranhão. Eu queria que você falasse a importância desse jogador para o elenco, também sendo a primeira vez dele como titular. E se me permite uma segunda, a situação dos 4 lesionados, que são peças importantes. Existe a possibilidade de algum ficar à disposição para o próximo jogo aqui no Brinco? Em relação ao Herbert, ele é diferente dos outros, né? O Herbert é um cara que entra mais dentro da área, é um finalizador, é um cara que chuta bastante, né? Ele pode ser até usado como 9, né? Tem jogo aéreo, tem a direita, a esquerda, é rápido, ele é bem interessante, bem diferente dos outros extremos, que gostam às vezes de ficar em cima da linha, e ele tem um drible ainda, né? Passada larga, eu acho que tem um futuro grande aí pela frente. Em relação aos 4 machucados, quem que são os 4 machucados? O Rian já está treinando, o Maranhão, a partir de terça-feira, retorna com a gente, o Renan, o Maranhão, e só fica o Natan ainda, que está na transição. Hélio, boa noite. Gabriela Troia, do Globo Esporte. Queria que você falasse nesse seu segundo jogo com o Guarani, se esse resultado de hoje está próximo do que você acha ideal para a equipe, e também queria que você projetasse o elenco. Essa é mais ou menos a base que você deve usar? Já tem pensado aí nos 11 titulares? Já deu a entender que você gosta de fazer muitas trocas e variações, mas dentro ali de uma espinha dorsal do time, esse é o time do Guarani que deve seguir aí ao longo da temporada? Boa noite. Boa noite. A competição ela é muito longa, né? E eu acho que o nosso elenco é muito bom e eles me dando confiança, eu posso sim fazer trocas durante a competição é longa, né? Às vezes o adversário também vai te marcar, aí você colocar outros jogadores de nível, nós temos jogadores de nível, eu acho que eu gosto de trocar às vezes pela característica do adversário também, né? E às vezes eu jogo em casa de um jeito, jogar fora de outro jeito,
E a gente só faz isso quando você tem um elenco bom, de jogadores bons, que também precisa ter oportunidades, né? Se você ficar só trabalhando com 11 também, os demais também ficam... eles perdem um pouco o interesse. Então, a gente faz uma troca direta e eles vendo também as trocas, eles veem que a qualquer momento pode aparecer a oportunidade deles. É o que você espera para o Guarani ao longo da temporada ou ainda precisa de ajuda? Eu acho que a gente pode... o ritmo tem que ser esse, né? A intensidade o tempo inteiro, né? O futebol tem que ser assim, tem que ser intenso, tem muita coisa para melhorar, para evoluir, né? Mas estamos no caminho.